Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao TN2. Vamos aos destaques da edição de hoje. Procurados os bandidos que aparecem ostentando armas num vídeo em Vila Velha. Os criminosos saquearam uma casa pensando que era de um traficante rival. Empresário é agredido dentro de casa durante assalto em Cariacica. Os bandidos roubaram R$50 mil da vítima e apontaram uma arma para uma criança. A angústia de uma mulher que descobriu que foi raptada aos 2 anos de idade. Agora ela quer saber onde está sua verdadeira família. E depois do pedido nas redes sociais, médica descobre que há um doador compatível. Ela precisa fazer um transplante de medula óssea e vai passar por exames para continuar a luta. É agora no TN2. Estão sendo procurados os criminosos que, fortemente armados, saquearam uma casa em Vila Velha. A ousadia dos bandidos foi tamanha que eles mesmos filmaram a ação. O grupo acreditava que a residência invadida era de um rival. O vídeo, gravado em plena luz do dia, mostra homens fortemente armados. São armas de diferentes modelos e calibres. Eles ainda fazem ameaças aos rivais. Deus, alemão, Nós tá aqui peleado. nós tá aqui, ó. Bota a cara. Nós tá aqui já, vamos embora. Esses alemão só ronca, só ronca. Onde nós tá aí, ó? Os homens que aparecem nas imagens seriam traficantes do bairro Boa Vista, que promoveram um ataque em Alvorada, Vila Velha, neste fim de semana. Nestas outras imagens, os homens aparecem subindo uma escadaria, carregando objetos e eletrodomésticos de uma casa que teria sido invadida pelo bando. A polícia agora vai investigar se o ataque motivou uma represália. Um tiroteio no bairro Santa Rita. 2 mulheres ficaram feridas enquanto saíam de uma festa. A quantidade e a variedade de armas que aparecem nos registros chamam a atenção. O Tribuna Notícias ouviu um especialista em segurança pública que afirmou que, caso as armas que aparecem nos vídeos sejam verdadeiras, podem se tratar de fuzis, submetralhadoras e pistolas, o que acende o alerta e a preocupação para a população. Porque os bandidos e traficantes da Grande Vitória estão em poder dessas armas tão pesadas, muitas de uso restrito da segurança pública. Bem provável que eles já tenham acesso, né, a fuzis, que são armas de uso exclusivo em guerra, né, calibre 5,56, 7,62. No vídeo a gente consegue visualizar uma escopeta calibre 12, que é um armamento, né, de grande poder de fogo, né, e temos submetralhadoras também, que podem ser eventualmente calibre 9mm ou .40, ou seja, são armas que, em resumo, são armas de grande poder de fogo e que deveriam estar somente nas mãos do Estado. No dia seguinte, outro vídeo passa a circular nas redes sociais. O grupo aparece devolvendo os objetos saqueados da casa em Alvorada. Estamos devolvendo aí, ó, os moradores aí, ó. Se eles estão falando que é dos moradores, entendeu? Estamos devolvendo aí, pô. A polícia informou que já está trabalhando para identificar os homens que aparecem nas imagens. De acordo com um especialista em segurança pública, ações assim normalmente estão ligadas à disputa pelo controle do tráfico na região. Isso aí demonstra a ousadia por parte desses criminosos, né? O que traz uma preocupação com relação às fronteiras, não só do Estado, mas do país, que são grandes portas de entrada desse tipo de equipamento. O fato deles terem filmado a própria ação deve facilitar as investigações. Eles se filmam, conversam entre si, né? Então isso aí facilita muito a investigação. É claro que o auxílio da população é imprescindível também, né? Em especial através do 181, né, que é a denúncia anônima, que quem tiver conhecimento, quem souber, faça esse contato, faça essa denúncia, que é primordial para que se chegue a esses criminosos e se retire essas armas ilegais das mãos desses indivíduos. Olha, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram ao bairro, acabaram sendo recebidos a tiros e eles revidaram. Mas os criminosos fugiram por uma mata. Já a Polícia Civil afirmou que está com os vídeos e trabalha para identificar os criminosos.
Você vai ver agora uma imagem que demonstra a covardia dos bandidos. Este homem foi agredido durante um assalto em Cariacica. Ele estava em casa quando foi surpreendido pelo assaltante. Ficou com um ferimento no rosto e um prejuízo de R$50 mil. A marca da agressão ficou no olho do empresário de 44 anos. Ele levou um soco dentro da própria casa, onde foi feito refém ao lado da esposa e do filho de apenas 9 anos de idade. A vítima mora nesta rua do bairro Castelo Branco, em Cariacica. Era por volta de 8 horas da manhã. Ele e a família saíam de casa quando foram abordados por 3 homens que se passaram por policiais, mas logo anunciaram um assalto. Entraram na residência dele, roubaram joias, celulares, relógios e R$50 mil em dinheiro. O homem ainda contou que estava com a quantia em casa porque iria pagar o 13º salário dos funcionários. O empresário tem uma pequena fábrica de esquadrias de alumínio na região, mas demonstrou vontade de se mudar do bairro. Ele registrou a ocorrência na delegacia de Cobilândia. Já os criminosos fugiram e não foram localizados. Olha, a Polícia Civil diz que o caso será investigado e as denúncias devem ser feitas ao 181. 2 pessoas ficaram feridas após um grave acidente em Guarapari. A batida aconteceu na Rodovia do Sol, no trevo de Setiba. O carro bateu na lateral de um ônibus. Com o impacto, os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. Os bombeiros foram acionados e as vítimas resgatadas. Os feridos foram levados para o hospital. O trânsito, neste momento, já está liberado. No próximo bloco, você vai ver a história de uma mulher que descobriu que foi raptada aos 2 anos e luta para descobrir sua verdadeira história. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Já imaginou chegar aos 46 anos sem conhecer quem são seus pais? Esse é o maior desejo da Simone. Ela descobriu recentemente que foi raptada aos 2 anos. E a pessoa que a criou morreu sem contar detalhes sobre a sua verdadeira história. 46 anos e uma descoberta. Simone, que é cuidadora e mãe de 5 filhos, descobriu que tem mais uma família, mas não tem nenhum contato. Simone Aparecida foi criada por Pedro Antônio Garcia e a madrasta. Pedro dizia que a mãe dela, Neide Pereira dos Santos, tinha morrido, mas ela sempre desconfiou de que a história não era contada por ele. Eu sempre achei que eu era assim um pouco diferente, porque ele falava que eu era filha, né, de uma senhora também como ele, né, branca. Eu vi meus irmãos são bem claros e eu era mais assim, né, escura. Então eu indagava ele, né, mas só que ele falava que não, que era assim mesmo. A história de Simone tem início lá em 1973, no município de Tanabi, em São Paulo. Neide e Silvio, então pais biológicos de Simone, trabalhavam no sítio de Pedro. Em 75, a mulher de Pedro morreu. A morte da mulher teria provocado uma reviravolta na família. Pedro então pega Simone com 2 anos de idade, além de um filho adotivo de 14 e vão para Minas Gerais. De lá, eles vieram parar aqui no Espírito Santo. Ele não tinha uma certidão minha, na verdade, né, porque ele me raptou lá, ele não tinha nada que comprovava. Em momento algum eu descobri que eu era uma pessoa sequestrada, né, uma criança sequestrada. Simone cresceu numa família de 5 irmãos, mas saiu de casa cedo após agressões e abusos sofridos no ambiente familiar. A minha madrasta, como eu disse, ela era uma pessoa super agressiva, ele também agressivo, ela não me aceitava porque ela achava que eu era filha dele mesmo, ela não deixava eu nem me alimentar na minha casa. Aí eu me envolvi com um rapaz, né, que acreditava que era primo, que hoje não é mais, né, me envolvi com ele e tive a minha filha, eu tinha 15 anos. Há 13 anos, Pedro, que até então era pai de Simone, morreu vítima de um AVC. A suspeita de que ela não era filha biológica dele continuou e ela então resolveu buscar sua verdadeira história. O que deu a entender nos relatos do Ministério Público é que ela era empregada no local, né? E ele também morava lá, e que ele era o dono do sítio. Eles eram empregados dele e de repente a esposa dele morre e ele tem essa atitude estranha, né? Desde então, o dia a dia da Simone e dos filhos tem sido dedicados a encontrar esta família desconhecida. Afinal, onde estão Neide Pereira dos Santos e Silvio Lopes, pais biológicos da cuidadora?
Primeiro ela foi na delegacia, relatou que eu tinha desaparecido naquele momento, foi para o Ministério Público e ali começa um processo, né? E esse processo vai até 77, né? Eu creio que assim, como ali em São Paulo, em todos os lugares, tinha muita criança sequestrada, né? Eu era só mais uma criança sequestrada, né? Tem sido um choque muito grande. Cada dia que passa a gente descobre uma coisa um pouquinho pior que ele fez e deixa a gente bem triste pela minha mãe, porque a minha mãe está sofrendo muito com essa situação, então abala a família toda. Olha só que grave, a Polícia Civil de São Paulo diz que o caso foi investigado e encaminhado à Justiça em 1976 e o suposto pai de Simone foi indiciado por subtração de incapaz. 10 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na BR-101 na Serra. A droga estava dividida em 20 tabletes e escondida num compartimento dentro de um carro. O veículo foi parado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Cães farejadores ajudaram a encontrar o entorpecente. O condutor do carro, de 42 anos, foi preso e afirmou que receberia R$3 mil para fazer o transporte da droga. A pasta base vinha de Minas Gerais e seria entregue na Barra do Jucu, em Vila Velha. O suspeito foi levado ao DPJ da Serra. Olha, a violência tem deixado moradores e comerciantes assustados no centro histórico de Vitória. São arrombamentos e assaltos que acontecem a qualquer hora do dia. Fui assaltada mais uma vez, aqui tá tudo muito fácil para eles, né? Centro de Vitória, eles estão dominando geral, porque é um assalto atrás do outro. A gente tá virando refém desse povo, né? O desabafo é de mais uma vítima da insegurança no centro de Vitória. O vídeo feito pela comerciante mostra que os bandidos entraram pelo telhado e ainda tiraram o forro da loja de tecidos. Já dentro do estabelecimento, eles fizeram uma verdadeira baderna. Reviraram tudo: papéis, gavetas, caixas e até a geladeira. Foram embora levando material de venda. A mulher ainda relata no áudio que a loja dela não foi a única invadida pelos criminosos. Entraram pela Princesa Isabel, né, pelos fundos aqui da loja. Não roubaram só a minha não, a loja do lado que está em reforma, roubaram as fiações deles, né, tiraram a grade e depois entraram pela minha. Eles deixaram a geladeira aberta e nem chegou a descongelar a geladeira. Foi essa madrugada agora. Além desses 2 arrombamentos, poucas horas antes, outro caso de violência flagrado por câmeras na região. Repare neste comerciante. Ele está distraído na calçada. De repente, um homem chega e toma o celular da mão dele. A vítima reage, corre atrás do bandido e, com a ajuda de populares, consegue imobilizar o assaltante. A onda de violência no centro de Vitória é tão grande que esse comerciante que vimos no vídeo estava esperando a chegada da polícia. Ele tinha denunciado um outro assalto, quando acabou virando vítima. Estava ali esperando a polícia e, de repente, eu fui assaltado também, né? Quando o cara puxou o celular, eu achei até que era brincadeira de amigos, que os amigos costumam fazer essas coisas, né? Mas quando eu vi que era alguém correndo, eu juntei força, não sei onde que eu fui pegar tanta força e consegui alcançar ele na beira-mar. Nas ruas do bairro, a sensação de todos é uma só: insegurança. Já entraram várias vezes aqui, numa garagem, me roubam minhas coisas que eu tenho. Até uma sandália de dedo me rouba aqui dentro. Segurança aqui, para mim, eu não vejo nenhuma. Tem muitas colegas assim que já foram assaltadas, até assim de dia mesmo, né, assim, andando assim de dia, acontece, tem muito assalto. A gente tem que tá sempre andando atento, né, tudo, porque a violência que tá nessa parte aqui do Parque Moscoso, principalmente, entendeu? Tá bem mais perigoso. Policiamento só tem lá que a gente vai nele e fala que é um caso isolado, e não é isolado, é direto, entendeu? Eu moro aqui há bastante tempo, é sempre assim. Não pode acontecer isso aqui não. Isso aqui já foi melhor, né? Até que a polícia trabalha muito, eu acho. Mas eu fico até com pena. A polícia prende, a justiça solta. Falta da lei mudar um pouco para punir esse povo. Tá aí, olha. A Polícia Militar diz que faz operações em todo o centro de Vitória, com viaturas e também a pé e em locais de difícil acesso. Reforça que é importante a ajuda da população com denúncias e também participando das reuniões. A seguir, a gente fala de Esperança. A médica que precisa de um transplante de medula óssea conseguiu um doador compatível. Os detalhes já já. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta rapidinho.
Agora uma notícia muito boa. Depois do apelo nas redes sociais, a médica capixaba que precisa de um transplante de medula óssea achou um possível doador. Ainda é necessário passar por exames, mas da mesma forma que ela fez o apelo, agora agradece essa corrente do bem. Milagre! É assim que a Ana descreve o encontro de um possível doador de medula em menos de um mês, desde que entrou para a fila de transplantes. É um sentimento de muita emoção, muita gratidão por toda a mobilização do povo capixaba, por todas as pessoas que oraram por mim e continuam também orando, torcendo, enviando energias boas, enfim, muita gratidão e emoção. A Ana ficou tão feliz que fez um agradecimento especial nas redes sociais a todos que a ajudaram nesse momento tão difícil pelo qual ela passava. Isso porque foi também através da internet que ela conseguiu uma grande mobilização em favor da causa dela. Daí eu falo assim, gente, tem tanta gente ansiosa, torcendo, né, doando, se cadastrando, que eu falei, não, eu preciso contar, não me aguentei. Aí eu coloquei no meu Instagram e aí o pessoal começou a ligar chorando, agradecendo, foi muito emocionante. Ana tem 26 anos. É médica e há 10 meses foi diagnosticada com uma anemia aplástica, uma doença rara. Ela iniciou o tratamento com remédios e há pouco tempo descobriu que só conseguiria a cura com um transplante de medula. Desde então, buscou fazer uma rede de solidariedade para conseguir o maior número de cadastros no banco. Na ocasião, viemos até a casa da Ana, conhecemos a história dela e hoje retornamos com a notícia positiva de que ela encontrou um possível doador. A Ana agora passará por alguns exames para confirmar a compatibilidade entre ela e o doador. Mas 340 capixabas ainda esperam na fila por um transplante de medula. Por isso, a importância de cada vez mais pessoas se conscientizarem e abraçarem esta causa. Não foi eu que iniciei a campanha, foi minha família e meus amigos, mas a campanha de doação de medula, ela não é específica para uma pessoa, porque você enchendo o banco de potenciais doadores, qualquer pessoa com doenças que dependam de medula podem se beneficiar. Então, assim, eu queria de coração que isso se tornasse assim, um ato cidadão de todos os capixabas, que todo mundo que tem idade entre 18 e 54 anos, boas condições de saúde, fosse lá, se cadastrasse e entendesse o tanto de vida que a gente consegue salvar. Em novembro, Ana vai a São Paulo em busca da cura. A gente deseja e espera que dê tudo certo, viu, Ana? Boa sorte e feliz vida. Eu acredito muito que o meu doador ele vai aceitar me doar a medula, que o teste de compatibilidade vai ser confirmado. Eu estou muito confiante. A gente também espera que dê tudo certo, doutora. E essa luta não se combate sozinho. Hoje existem mais de 340 pessoas na fila aguardando por um transplante de medula óssea. Então, quem quiser ser um doador, é só procurar o Hemocentro. A unidade de Vitória fica em Maruípe. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e até amanhã.